Queridos, hoje nós estamos aqui com o fim de falar, dando sequência ao tema geral, que é consciência crística. Queremos falar acerca da consciência do corpo de Cristo. Lógico que esse tema ele é muito amplo, né? E uma mensagem não seria suficiente para abordar tantos aspectos que esse tema nos proporciona, mas queremos elencar aqui alguns pontos que sejam essenciais, que são principais e que alcançam a nossa necessidade neste momento. Esse tema, o corpo de Cristo, é um tema instaurado ou trazido pelo apóstolo Paulo. É Paulo que traz essa ideia, né, da igreja enquanto corpo de Cristo. É ele quem inaugura essa ideia da igreja enquanto corpo de Cristo, muito provavelmente em razão da sua própria experiência. Imagine você que Saulo, no caso, Saulo antes da sua conversão, um homem muito grande, um cosmopolita, um poliglota, um homem da literatura, um homem do direito, um homem de saberes profundos, dotado de bastante ciência, bastante conhecimento. Era também, no meio do seu povo, um grande homem, porque ele era um rabi, ele era um mestre no meio do povo de Israel. Ele era um fariseu. Ele próprio dá a nós as suas credenciais lá na sua epístola aos Filipenses, demonstrando o quão grande ele era em toda a sua trajetória, desde a sua infância, que ele foi criado com vistas a ter uma projeção acima da média de todos os homens. E de fato ele era um homem muito grande. E nós sabemos pela experiência que ele próprio conta, a sua experiência de conversão, que ele dotado de cartas, né, das autoridades judaicas, ele estava a caminho de Damasco em busca de encontrar aqueles que invocavam o nome do Senhor. Saulo respirava morte e ameaça contra todos aqueles que eram seguidores do Nazareno, que eram seguidores de Jesus Cristo. E então ele ia a Damasco, ele ia com toda uma comitiva de soldados, com cartas de autorização para prender e levar presos a todos quantos invocavam o nome de Jesus. Vocês sabem da história, esse relato está em Atos capítulo 9, também em Atos capítulo 22, também em Atos capítulo 26, 3 vezes ele relata o seu testemunho. Mas nos é interessante nós ressaltarmos o fato de que tão logo ele se encontra com Cristo no caminho de Damasco, quando a grande luz, quando Cristo redivivo resplandece sobre ele, e ele então cai prostrado com o rosto em terra, totalmente destruído quanto a todas as suas convicções, porque quando ele perseguia a igreja, ele não o fazia movido por qualquer outro tipo de sentimento, senão a certeza que ele tinha da sua fé. Ou seja, a certeza ou a fé que ele tinha na sua própria incredulidade em relação a Cristo. Então quando ele caiu ali, que ele viu, ouviu e conversou com um Cristo ressurreto, todas as suas convicções foram destruídas. É aquele momento em que o homem, e em que todo homem certamente deverá chegar, ou aqueles que ainda não chegaram, certamente chegarão, o momento em que as suas convicções, herdadas da religião, herdadas da tradição, herdadas da cultura, são confrontadas com a verdade. Quando a verdade de Deus, mediante a luz que é o próprio Cristo, resplandece no coração, na alma, na consciência de alguém, todas as suas convicções, toda a sua teologia, todas as suas certezas são destruídas. Podemos dizer, numa linguagem poética, que o grande edifício teológico, edificado por Saulo de Tarso ao longo de toda a sua vida, ruiu-se naquele momento em que ele se encontrou com o Cristo de Deus. Naquele momento ele diz: Senhor, o que tu queres que eu te faça? E essa é a frase que certamente marca a mudança, né, na vida de Saulo. Quando ele, encontrando-se com Cristo, tendo o encontro pessoal, o chamamento da parte do Senhor, que dizia: Saulo, Saulo,
ele responde: sim, Senhor, o que tu queres que eu te faça? Ou seja, era alguém que estava totalmente disposto a cumprir a vontade do seu Senhor.